Candidato, a gente queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o que motivou o senhor a entrar na disputa à presidência da Ordem dos Advogados? Bom, eu tenho um histórico de luta e de militância há muito tempo. Isso não vem de 1 mês, 2 ou 3 meses, né? Fui de movimento estudantil, fundei a AJA, que é uma associação de advogados jovens, que inseriu no mercado de trabalho mais de 1.000 advogados no Espírito Santo. E sou membro também do Sindicato dos Advogados. Mas o meu maior interesse em fazer parte do processo eleitoral visa exatamente trazer a ordem para o dia a dia do advogado. Nós entendemos que a ordem pode mais, a ordem pode estar mais presente na vida da sociedade e do advogado. Infelizmente, com a atual gestão que aí está, nós verificamos um encastelamento, um distanciamento muito grande dos advogados e da sociedade. As pessoas têm comentado que o senhor é uma pessoa muito simpática, que nessas andanças que o senhor tem feito aí, pedindo voto e tal, porque o senhor é uma pessoa muito simpática. Como que o senhor vai transformar toda essa simpatia em votos? Pergunta interessante. O bom humor vem da minha vida. Eu acho que encarar a vida com bom humor é algo muito importante, porque já são muitas coisas que a gente vê que não são muito felizes, né? E eu sou um cara extremamente feliz e positivo. E eu acho que o candidato ele tem que ter fé e esperança. E eu tenho fé e esperança em mudar e melhorar. Capitalizar isso em voto é algo que o eleitorado vai ter que decidir. Então, eu creio que a simpatia, o bom humor e a felicidade e a esperança de uma advocacia participativa e inclusiva é muito importante. Inclusive, o senhor destaca nas suas propostas a questão do jovem advogado. E um dos temas que foi levantado pela sua campanha foi a questão da redução da anuidade, que acabou se tornando uma polêmica com o atual presidente da Ordem. Gostaria que você comentasse um pouco as declarações do presidente Homero Mafra em relação à sua proposta de redução do valor da anuidade. Nerter, é muito importante que se diga que a redução de anuidade foi uma promessa da gestão que aí está. Foi uma promessa, há 6 anos foi prometida a redução de anuidade. Se verificando que isso não foi implementado, fui autor de um MS pelo Sim de Advogados que visou praticar uma promessa descumprida. Ou seja, infelizmente, mais uma vez a presidência fala uma coisa e faz outra. A nossa ação tem o simples interesse em fazer que a atual gestão cumpra a promessa que fez em pleitos eleitorais. Como eles não cumpriram, nós ajuizamos essa ação. E o nosso interesse é que seja efetivamente cumprida. Não existe diminuição de ordem em razão de uma diminuição de anuidade. Você não eleva o país, você não eleva um ente público aumentando um imposto. O tamanho do Brasil não é o tamanho do imposto que se cobra para viver nele. O tamanho das entidades é o tamanho de sua representação, de sua legitimidade e de sua atuação, e não o valor que se paga. Nós entendemos que o valor de anuidade hoje, infelizmente, não retorna para o advogado em contraprestação e benefícios. Nossa ideia é reduzir e melhorar. Como? Com uma gestão competente e eficiente. Agora, tem uma questão que o Nerter colocou aí sobre as taxas, que tem uma polêmica entre R$500, que é o valor que o senhor... Da nossa ação. Pleiteia na ação, e o valor que é atualmente cobrado, que é de R$750, né, por aí, né? Agora, qual que é o mecanismo que se tem hoje para saber se esse valor, que seja ele R$750, ele está sendo aplicado corretamente? Se as contrapartidas realmente estão sendo cumpridas a contento ou não estão em relação a esse valor que é pago hoje? Como que se faz isso hoje para saber? Tem transparência nesse processo? Não tem. Acessando o site da OAB, você tem um orçamento que nem um contador experiente sabe o que está escrito ali. Nós, infelizmente,
não temos o acesso com uma transparência efetiva, você não sabe quanto que os empregados da OAB ganham, nem como são selecionados, você não tem acesso a dados primários de que qualquer entidade pública e que preserve a transparência tem. Então hoje, infelizmente, nós não temos a transparência. A nossa ideia é implementar um portal de transparência no qual os advogados possam ter acesso a todos os gastos, inclusive aqueles gastos em festas, que infelizmente hoje existem e não são publicizados. Agora continuando na questão das propostas, das promessas de campanha, a campanha do senhor trata a questão da nomeação dos nativos, apoio à mulher advogada, a expedição mais ágil de alvarás. Conta um pouquinho, isso a gente falando para dentro da ordem, né? Agora fora da ordem, por exemplo, um tema que nos afeta, a questão da liberdade de expressão. Qual a opinião do senhor em relação a esse tema? Perfeito. A liberdade de expressão no Brasil tem que se efetivar através da completa liberdade da imprensa. Não há que se cogitar em qualquer espécie de pré-censura ou de censura alguma. Nós temos hoje a Constituição que visa responsabilizar e criar indenizações para os meios de comunicação que possam exacerbar no seu direito. Mas o direito a se expressar, a falar, a criticar, ele tem que ser livre e completo. No Brasil, nós temos efetivamente a liberdade de expressão implementada e a ordem, como uma mola propulsora dos anseios da sociedade, na nossa gestão vai permanecer enaltecendo a liberdade de expressão no país. Candidato, a ordem sempre se posicionou em alguns temas polêmicos, né, que são trazidos pela sociedade. Aqui no Espírito Santo, atualmente existe um tema polêmico que diz respeito diretamente à magistratura, que é a questão do auxílio moradia. Isso é até alvo de uma PEC na Assembleia, que pretende moralizar, né, o pagamento desse benefício e, inclusive, a sociedade, agora que tomou conhecimento sobre a questão, tem se posicionado de forma crítica, né? Qual a posição do senhor como candidato a essa questão do auxílio moradia? Essa dúvida é muito importante porque evidencia a omissão que a OAB trata hoje. Hoje a OAB não debate. Eu não digo que a OAB ela tem que falar está certo, sim ou não, mas tem que pôr em debate, tem que promover o foro. Hoje, infelizmente, a ordem ela necessita ser empurrada. A sociedade está empurrando a ordem, não permite, a ordem não se coloca no seu papel fundamental de debater e, quando necessário, ir para o enfrentamento. Nós não temos que ter medo do enfrentamento também. Minha posição pessoal é que o auxílio moradia precisa ser regulamentado e não concedido para as autoridades que efetivamente tenham a moradia. Você não tem como ter um duplo beneficiamento. Isso é uma coisa até que beira o óbvio. Como é que você tem um auxílio moradia se você já tem a moradia? Agora, se a autoridade fica longe de seu domicílio e necessita do auxílio, que ele seja compatível com os gastos que é feito. Com relação às prerrogativas, que sempre é uma bandeira de qualquer candidato à presidência da ordem, como que o senhor avalia esse tema e o que o senhor acha que pode melhorar na questão das prerrogativas? As prerrogativas hoje são feitas por meio de voluntariado. É como um hospital no qual o doente vai e tem um médico voluntário. Você não pode ter a prerrogativa tratada de modo voluntário. Hoje o advogado ele necessita de profissionalização. A comissão de prerrogativas ela é muito importante, faz um trabalho fenomenal, mas não é um trabalho profissionalizado. A nossa ideia é criar uma procuradoria de prerrogativas com advogados contratados exclusivamente para preventivamente salvaguardar as prerrogativas dos advogados e posteriormente processar nas corregedorias competentes os advogados que têm os seus direitos vilipendiados. Não podemos tratar prerrogativa somente com voluntariado. Hoje, se o advogado vai à delegacia na sexta-feira, meia-noite, e o delegado nega o inquérito a ele
inclusive afrontando uma súmula do Supremo, ele não tem para onde ir. O criminalista não tem para onde ir. O civilista que tem um alvará que não sai em seu nome não tem para onde ir. É necessária a profissionalização urgente da questão de prerrogativas. Agora, voltando à questão da própria campanha em si, qual o principal desafio da candidatura do senhor, de você? Nerter, eu não vou esconder isso. O principal desafio é inserir o jovem advogado no mercado. Hoje o advogado ele morre jovem. Ele se forma com 22 anos e fica 1, 2, 3 anos e depois ele morre. O nosso desafio é fazer com que o advogado que queira advogar se mantenha e fique de forma digna no mercado de trabalho. Como eu vou fazer isso? Hoje a Defensoria Pública é um órgão essencial, só que não abarca todas as ações que nós temos no Espírito Santo. É muito importante que o excedente da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública não abarca, seja conduzido para uma distribuição profissional, imparcial e digna. Nós temos outras ordens do Brasil que efetivamente fazem uma distribuição dos processos para os advogados que se cadastram e inserem no mercado de trabalho esse advogado que está fora. Isso é muito importante porque hoje o subemprego do advogado está muito forte. Ele fica lá numa grande empresa por um salário pífio e morre. Ele morre lá com seus 24, 25 anos e vai fazer outra coisa. E regulamentando a advocacia dativa e concedendo honorários dignos para o advogado, você mantém esse advogado no mercado. Meu maior desafio é esse, olhar para o advogado jovem que hoje está fora do mercado. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para o advogado que ainda não escolheu o candidato? A mensagem que eu deixo aqui é uma mensagem de pedido, que o candidato ele tem que pedir. Então eu coloco o meu nome à disposição, venho de uma maneira muito sincera, colocando a minha história, colocando o tempo de militância efetiva que eu tenho, sendo advogado militante do dia a dia, que faz audiência, que vai ao fórum, que faz prazo, para pedir o voto de confiança e o apoio de todos os advogados do Espírito Santo.